Muito bom dia, boa tarde ou boa noite, Marcelo Paes Barreto, de Guarapari, Espírito Santo, sempre procurando estudar, como estudante, como aprendiz, sempre com a simplicidade. O estudo é uma coisa muito complexa. Eu hoje aqui, vamos dar início ao nosso terceiro vídeo sobre as leis morais, mas é muito importante trazer um ensinamento do livro seguro. Marcelo Paes Barreto só trabalha com livros seguros. Não se apega a esses livros novos que estão por aí, querendo vender livros. Não, só os seguros. O mestre na educação, Pedro Camargo Vinícius, editor da Federação Espírita Brasileira. Instrução e educação. É preciso não confundir instrução com educação. A educação abrange a instrução. Então a instrução vai ser uma ferramenta propiciadora da educação. Mas pode haver instrução desacompanhada de educação. A instrução relaciona-se com o intelecto. A educação com o caráter. Instruir é ilustrar a mente com certa soma de conhecimentos sobre um ou vários ramos científicos. Educar é desenvolver os poderes do espírito. Não só na aquisição do saber, como especialmente na formação e consolidação do caráter. É aqui que está o núcleo central dos ensinos de Jesus. Por isso que ele disse: eu sou o pão da vida, a luz da alma. Aquele que me segue não é seguir os passos materiais dele só, não. Aquele que me segue é aquele que estuda as leis de meu Pai que está nos céus. Jamais cairá em trevas. É essa luz que nós estamos falando aqui. Nós precisamos trabalhar isso aqui, meus amigos. Mas isso não é fácil. Não é com um toque de mágica, não. Isso só vai acontecer com 30 anos de estudo. É uma faculdade inteira. Vamos continuar o nosso estudo das leis morais, que na verdade é só um incentivo para vocês estudarem em casa, para vocês arrumarem uma mesa de estudo e ali ficar 15, 20, 30 anos estudando, relendo, rabiscando, passando lápis amarelo, relendo as obras, para buscar o aprendizado para você. Então, vamos agora nos apegar na questão 621 do Livro dos Espíritos. Onde está escrita a lei de Deus? Na consciência. Visto que o homem traz em sua consciência a lei de Deus, que necessidade havia de lhe ser ela revelada? Ele a esquecera e desprezara. Quis então Deus lhe fosse lembrada. Então nós precisamos estudar. E aí o que é que Deus fez conosco desde a nossa civilização? Nós nos tornamos hominais a partir de há 10 mil anos atrás. Confiou Deus a certos homens a missão de revelar a sua lei? Indubitavelmente. Em todos os tempos houve homens que tiveram essa missão. E aí eu me lembro aqui de Hammurabi, na Mesopotâmia. Eu me lembro aqui de Aristóteles. Eu me lembro aqui de vários homens que vieram no Egito Antigo, na Grécia. São pessoas que vieram, Moisés, Sócrates, Platão, Aristóteles. Mais perto de nós vamos ver Santo Agostinho, Santo Tomás de Aquino, Jean-Jacques Rousseau, Henriques Pestalozzi,
René Descartes, um pouco antes, 1500. Em todos os tempos houve homens que tiveram essa missão. São espíritos superiores que encarnam com o fim de fazer progredir a humanidade. Então, certamente, Deus está nos dando ao longo dos tempos essa chamada. E aí é que entra a ciência do direito como uma importante coadjuvante do entendimento da lei de Deus. Nós vamos ver o direito evoluindo, né, junto com os homens, chegando a uma quase perfeição na Carta da Revolução Francesa. Depois nas constituições dos países organizados, das nações organizadas. Como a nossa hoje, através da Constituição de 1988, mostrando o respeito que temos que ter por todos. Somos todos iguais, independente de qualquer coisa, somos iguais e devemos nos respeitar. Isso é a harmonia da lei de Deus. Que no futuro seremos todos nos tratando como irmãos. Qual o caráter do verdadeiro profeta? Desses homens que ele mandou. E manda, continua mandando. O verdadeiro profeta é um homem de bem, inspirado por Deus. Nós vamos ver isso em vários homens importantes. Mahatma Gandhi, a Madre Teresa de Calcutá, a Irmã Dulce na Bahia, Francisco Cândido Xavier em Minas Gerais. Então são criaturas que vieram e elas percebem que elas são filhas de Deus e que devem estudar as suas leis e procurá-las, cumpri-las e divulgá-las. Podeis reconhecê-lo pelas suas palavras e pelos seus atos. Impossível é que Deus se sirva da boca do mentiroso para ensinar a verdade. E aí, nesse capítulo, qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? E os espíritos responderam: Jesus. Jesus precisa ser estudado. Jesus precisa ser conhecido. E a única forma, a primeira, vamos dizer assim, de conhecer Jesus é no Novo Testamento. Ele deixou seu material através do Novo Testamento, de Mateus, Lucas, Marcos e João. Ele deixou seus ensinamentos em Atos dos Apóstolos com a redenção e a renovação de Paulo de Tarso e as cartas de Paulo. Isso aqui é fundamental para entendermos a doutrina espírita. Estudar isso aqui, mais de 10 anos, de 1 a 3 horas por dia. E aí escreveu Allan Kardec no Livro dos Espíritos: para o homem, Jesus constitui o tipo da perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na Terra. Então, se você se diz cristão, cristão católico, cristão espírita, cristão evangélico, o seu exemplo é Jesus. Se você não conhece Jesus, como é que você pode caminhar dizendo que é cristão? Não pode. É mentira. Não é verdade. Mas para isso você tem que ler e estudar. Não tem outro caminho. Nós fomos criados por Deus para isso, para estudar. O nosso cérebro foi feito para estudar. E o nosso destino é chegar à perfeição, só e tão somente pelos nossos próprios esforços e atos e ações. Não tem coisa de milagre, não existe. Não existe milagre segundo o Espiritismo, não existe cura segundo o Espiritismo. Não existe autocura, se você quiser usar esse termo, está errado. É você estudar e aplicar em você os ensinamentos da lei e ser o primeiro a cumprir. Para o homem, Jesus constitui o tipo da perfeição moral
a que a humanidade pode aspirar sobre a terra. É isso que nós precisamos estudar em doutrina espírita. Deus nos oferece como o mais perfeito modelo. E é verdade, quando nós estudamos ali Mateus, Marcos, Lucas e João, nós vamos ver como tudo ali é perfeito, mas precisamos estudar muito para tirar dali os conhecimentos e trazer para dentro de nós, aplicar em nós como o mais perfeito modelo. E a doutrina que ensinou é a expressão mais pura da lei do Senhor. Então Jesus veio com essa missão de mostrar qual o caminho para a perfeição, cumprindo rigorosamente os ensinos dele, porque são ensinos rigorosamente trabalhados em cima da lei divina, da lei de Deus, da lei natural. Porque sendo ele o mais puro de quantos tem aparecido na terra, o Espírito Divino o animava. Então, nós precisamos olhar isso com mais carinho. Vamos parar de usar outros livros que estão falando de outras criaturas e estudar Jesus, mas para você falar isso, são mais de 15, 20 anos ali. Veja o exemplo de Paulo de Tarso. Ele ficou mais de 10 anos estudando os alfarrábios que Jesus pediu ao velhinho para lhe entregar, lá no centro da cidade de Damasco. Vejam quantos anos ele ficou se reformando através do estudo. As cartas são exemplo da virada que ele deu no seu interior, passando a botar para fora só os ensinamentos da lei de Deus. Então, é isso que nós precisamos pensar um pouco. A nossa missão consiste em abrir os olhos e os ouvidos a todos, confundindo os orgulhosos e desmascarando os hipócritas. É a missão da verdade. Porque o que mais tampa os olhos, o que mais cega as criaturas aqui, é se afastarem dos conhecimentos de Deus, das leis de Deus, e adotarem os seus próprios conhecimentos, incentivados pelo orgulho, pela vaidade, por uma série de coisas terríveis que vocês estão vendo que está acontecendo na nossa sociedade. Os que vestem a capa da virtude e da religião, a fim de ocultarem suas torpezas. Tem muita gente na religião fazendo isso. O ensino dos Espíritos tem que ser claro e sem equívocos, para que ninguém possa pretextar ignorância, e para que todos o possam julgar e apreciar com a razão. Estamos incumbidos de preparar o reino do bem que Jesus anunciou. Daí a necessidade de que ninguém seja possível interpretar a lei de Deus ao sabor de suas paixões, nem falsear o sentido de uma lei toda de amor e de caridade. Essa chamada está no Livro dos Espíritos. Só por aqui nós já eliminaríamos uma porção de livros que estão sendo lançados nos últimos 10 anos. Livros que estão querendo fantasiar, substituir Jesus, em vez de estudarmos os livros que estão aí à nossa disposição através de Francisco Cândido Xavier. De Leon Denis, de Martins Peralva, de Joana de Anjos através de Divaldo Franco. Mas é Joana de Anjos, não é a Divaldo Franco, é Joana de Anjos. Nós precisamos parar de endeusar certas pessoas e estudar os livros seguros. Marcelo Paes Barreto, fora do estudo não há outro caminho.